O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhes o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar mais uma vez o refrão do Salmo. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O centro desta liturgia, entre a primeira leitura e o Evangelho, é que Jesus Cristo é a aliança de Deus para conosco, para nos dar a vida. Jesus veio para comunicar a vida. Jesus veio para nos trazer a salvação. E quero iniciar esta meditação com a encíclica do Papa Bento XVI, a Espe Salvi, sobre a esperança cristã, porque a primeira leitura está nos falando que o profeta nos fala de um servo sofredor. E que este servo que é sofredor, ele veio para nos mostrar que chegou o tempo da misericórdia e o tempo da salvação. Ou seja, para encher o meu e o seu coração de esperança. Por isso, o Papa Bento XVI escreve essa encíclica sobre a esperança cristã. Por quê, meus irmãos? Porque este servo, não é da qual hoje nós escutamos na primeira leitura, é como Moisés, que foi o mediador da aliança entre Deus e o povo, assim como Josué também o foi, mas
o cumprimento desta aliança se dá no envio do seu Filho que se chama Jesus Cristo. Para o que, meus irmãos? Para aquilo que nós ouvimos, não é? Chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são aqueles que serão salvos porque acreditaram na revelação de Deus por meio do seu Filho Jesus, e todos aqueles que crerem em Jesus terão a vida eterna, e todos aqueles que não crerem terão a condenação eterna. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor está nos falando para aqueles que estavam no exílio se encher de esperança, porque chegou o tempo da salvação, porque chegou o tempo da misericórdia. E o Papa vai nos falar o seguinte, olha para você ver como é interessante a fé e a esperança. Ele diz assim, Paulo lembra aos Efésios que antes do seu encontro com Cristo, estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Então, toda a aliança que nós vimos agora aqui na primeira leitura, através deste, não é, servo enigmático que ainda não tem um nome, que não é revelado ainda, estávamos assim, sem esperança e sem Deus no mundo. E o Papa vai nos dizer o seguinte, o encontro com aquele Deus que em Cristo nos mostrou a sua face e abriu o seu coração, poderá ser performativo e não informativo, ou seja, se poderá transformar a nossa vida a ponto de nos fazer sentir redimidos por meio da esperança. Não é informativo, Deus não veio informar, Deus veio para transformar, por isso é performativo, ou seja, que dá nova transformação ao mundo, ao homem. E por isso, meus irmãos, Deus fez do seu servo, que é Jesus Cristo, sinal e instrumento da sua aliança. Deus se fez próximo de nós. Deus, ele não veio para julgar o mundo, embora nós ouvimos que Jesus é aquele que vai julgar, mas ele não veio para condenar, ele não veio somente para julgar, ele veio para salvar. O seu julgamento será justo. O seu julgamento será, não é, para aqueles que fizeram a vontade de Deus, aqueles que se entregaram dentro da vontade de Deus, esses podem ter a certeza, serão salvos. Por quê? Porque o julgamento do Senhor será justo para aqueles que fazem a vontade de Deus. E por isso, meus irmãos, esta afirmação que nós ouvimos na primeira leitura e no Evangelho, permite nos penetrar profundamente no mistério de Cristo. Cristo é aquele que veio para nos salvar, mas Ele não veio para te condenar, não. Muitas vezes a gente acha isso, né, que Deus enviou o seu Filho para condenar o mundo. Não, Ele veio para salvar, para nos dar esperança. Quantos de nós não estávamos como Paulo, vivendo neste mundo sem esperança? E por que ainda a gente vive desta forma, sem ter esperança? A esperança na vida eterna. E por isso, meus irmãos, esta união do Pai e do Filho é para revelar o rosto misericordioso de Deus. Porque, segundo São João, somente o Filho viu o Pai. Então, somente Ele pode revelar o Pai. Somente Ele pode revelar o rosto misericordioso do Pai. É o que a primeira leitura está falando. Tudo que Jesus faz, Ele faz porque vê o Pai fazer. Então, Ele contempla o Pai. Ele vê o Pai face a face. Por isso, meus irmãos, nós precisamos colocar toda a nossa esperança em Cristo Jesus. Nós precisamos colocar toda a nossa fé nele, porque somente Ele pode nos salvar. Está ali no Evangelho. Aquele que aceitar Jesus será salvo. Aquele que não aceitar já está condenado. Mas não porque Deus não quer, não porque Deus quer condenar o mundo, mas pela minha e a sua liberdade, meu irmão, minha irmã, nós já neste mundo faremos a nossa escolha, seja para a vida eterna, ou seja, para o céu, ou seja, para a perdição eterna, ou seja, o inferno. Mas Deus quer isso para o ser humano? Não. Mas é preciso que você se decida hoje, meu irmão, minha irmã, porque como filho muito amado do Pai, Ele veio convidar todos os homens para a festa da vida, para aquilo que nós ouvimos aqui no Evangelho.
A segunda vinda de Cristo será para nos levar para esta festa da vida. A ninguém é negado este convite. Para ninguém. Deus, Ele veio para todos. Não sei como está a sua situação hoje, eu não sei como está a sua vida em Deus, não sei como está a sua vida diante do Senhor, a sua consciência diante do Senhor, mas Deus não nega a você o convite, não, Ele te chama para esta festa, é a festa da vida, meu irmão. Ele veio para isso, e o amor, que é esta maior entrega que Ele faz por nós na cruz, ou seja, morre para nós, para nos dar a vida. Olha só que coisa mais bela. Deus, Ele envia o seu Filho para morrer por nós, para te dar vida. E quero terminar dizendo o seguinte: Jesus Cristo, sendo essa aliança de Deus conosco para nos dar a vida, transmite-nos por meio da palavra a vida de Deus. E aí, meus irmãos, quando nós ouvimos ali a questão do pecado, diz que os mortos, como nós ouvimos aqui no Evangelho, os mortos são os que vivem em pecado, porque desligado de Deus, não tem em si a vida divina. Meu irmão, minha irmã, o pecado rouba de nós a vida divina. Quem está no pecado está morto. Nós não podemos, meus irmãos, estarmos mortos. Nós temos que estar mortos para o pecado e não no pecado. Porque, meus irmãos, os mortos são os que vivem em pecado porque estão desligados de Deus. E não pode amar a Deus e nem os seus irmãos. Só a palavra de Deus revela o seu amor misericordioso e comunica a vida e nos dá a capacidade de amar. Meus irmãos e meus irmãos, por isso precisamos estar unidos a Deus para estarmos precisamente íntimos e unidos a Cristo. Somente, meus irmãos, estando unidos a Cristo, podemos estar unidos a Deus. Esta é a nossa esperança. Então, meus irmãos, façamos uma experiência profunda de estarmos próximo do Cristo, que veio para me salvar, que veio para te salvar. Padre, mas eu já cansei de escutar isso. Mas, meus irmãos, o pecado quer que você perca esta consciência de que Ele veio para te dar a vida. Quem está no pecado, permanece na morte, porque o salário do pecado é a morte. E aqueles que estão enxertados no Cristo, têm a vida, porque Ele dá a vida. Assim como Deus ressuscita, não é, os mortos e dá a vida, o Filho também pode nos dar a vida. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor possa nos ajudar nesse finzinho de Quaresma, já chegando para a Páscoa eterna, que também chegará um dia para nós, mas para esta Páscoa da ressurreição de Jesus, a vitória do Cristo sobre a morte, para nos dar a vida, nós precisamos hoje tomar uma decisão: a quem eu quero servir? Porque, meus irmãos, o julgamento será justo para aqueles que viveram na justiça, mas também vai ser justo para aqueles que não viveram na justiça. E eu não quero, meu irmão, e eu não quero, minha irmã, não é, um dia não te ver lá no céu porque você não viveu a verdade, porque você não viveu os mandamentos. Então olha para essa pessoa e diga para ela: eu quero te ver no céu um dia comigo. Você precisa, meu irmão, ajudar esta pessoa um dia a chegar no céu. Porque é certa a vinda de Cristo, é certa a sua segunda vinda, e é certa também o julgamento que todos nós vamos passar um dia, mas para a salvação, para chegarmos um dia à vida eterna. Porque o Papa Bento XVI nos fala sobre isso. Estávamos perdidos e incapazes de encontrar o Senhor, mas o Senhor envia o seu Filho para que nós possamos hoje dizer: fomos encontrados por Ele, e porque fomos encontrados por Ele, trazemos em nós a vida de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.